Olá, tudo bem? O Enigma do Capital, de David Harvey, é um livro de 2010, portanto escrito 2 anos depois da ocorrência da maior crise global do capitalismo de 2007-2008. Bem, logo no início, numa espécie de prefácio, Harvey lembra uma outra pessoa, também com o sobrenome Harvey, William Harvey, que criou o fluxo do sangue pelo corpo humano. E o Harvey gosta bastante dessa representação para pensar a questão do capital. O capital, diz ele, é o sangue político que flui pelas veias da sociedade capitalista. Bem, aqui eu vou tentar resumir os 3 primeiros capítulos desse livro. Após alguns gráficos de quedas e aumentos e perdas, etc., Harvey diz o seguinte: no final de 2008, todos os segmentos de economia dos Estados Unidos estavam com problemas profundos. A confiança do consumidor despencou, a construção de habitação cessou, a demanda efetiva implodiu, as vendas no varejo caíram, o desemprego aumentou e as lojas e fábricas fecharam. Então esse é um sintoma de que não só tem uma crise, como do ponto de vista mais amplo, dos anos depois do pós-guerra, a crise se intensificou. Muitos dos tradicionais ícones das indústrias dos Estados Unidos, General Motors, por exemplo, chegaram perto da falência e um socorro temporário nas montadoras de Detroit teve que ser organizado. Bom, esse estado de crise leva, portanto, e de uma série de gráficos, como eu mencionei aqui, de quedas principalmente, leva, portanto, Harvey a dizer o seguinte, página 25. O sucesso da política de repressão salarial depois de 1980 permitiu que os ricos ficassem muito ricos. Dizem-nos que isso é bom porque os ricos vão investir em novas atividades. Depois de satisfazer sua necessidade competitiva, se deleitar com o consumo, claro. Bem, eles investem, mas não diretamente na produção e na produção que interessa aos trabalhadores. A maioria deles prefere investir em ações. Então isso aqui já é uma pista de que o capital produtivo chega num determinado ponto, não tem mais interesse nesse investimento e, portanto, ele vai para o especulativo. Por exemplo, eles colocam dinheiro no mercado de ações e o valor das ações sobe, então eles colocam mais dinheiro, independentemente de quão bem as empresas que investem estão de fato. Bem, e aqui então uma questão central que é a taxa de juros. Por que existe isso na verdade? Porque existe sempre uma desconfiança, um medo, alguma coisa que paira como muito tenebroso na cabeça dos capitalistas, etc., de que não vai acontecer o melhor dos mundos. Então essa representação caótica e a realidade que a gente tem, o Harvey diz assim, sempre foi problemática. Dívida refere-se ao valor futuro de bens e serviços. Isso sempre envolve um palpite, que é definido pela taxa de juros. O crescimento dessa dívida a partir dos anos 70 se refere a um problema fundamental subjacente, que eu chamo de problema de absorção do excedente de capital. Como tem muito dinheiro, como é que isso vai ser equacionado? Então vai para o sentido da especulação. Aí na página 33, taxativo, a virada para a financiarização desde 1973 surgiu como uma necessidade. Ofereceu uma forma de lidar com o problema da absorção do excedente. Mas de onde viria o dinheiro a mais, a liquidez a mais? Na década de 90, a resposta foi clara.
aumento do endividamento em relação ao capital existente. Bem, então aqui é uma coisa curiosa, né? Eu tenho um X de dinheiro, eu vou investir numa determinada produção, eu vou esperar, obviamente, o meu retorno, o meu lucro, e mais um tanto para eu continuar investindo. Lá atrás havia esse X de retorno, esse X, não é, de um investimento futuro. E ele veio, portanto, se diminuindo de tal forma, né, que essa diminuição vai causar, então, uma dívida. E eu vou me acostumar com essa dívida. E mais um pouco a minha dívida vai crescer e eu vou me acostumar com essa dívida. Então é mais ou menos assim que a multiplicação do capital encontra, né, o problema sério que é isso, é uma crise. Uma ideia central que o Harvey destaca é que o capitalismo ele é orientado por um crescimento de 3%. Então vamos olhar isso daqui. Ao longo da história do capitalismo, a taxa composta de crescimento real foi de cerca de 2,25% ao ano. Negativa nos anos 30 e muito maior, cerca de 5% no período de 45 a 73. Então, há uma busca por esse nivelamento de 3% ao longo da história, de tal forma que ele pode até oscilar abaixo de 3 e acima de 3, mas é essa média que será buscada. Dentro desse processo, é uma economia saudável na faixa de 3%. Quando se cresce menos que isso, a economia é considerada lenta. Quando se obtém abaixo de 1%, a linguagem é de recessão. Então o sistema funcionou bem até que aconteceu a guerra do Vietnã e os programas da grande sociedade de combate à pobreza dos anos 60. Essa estratégia ficou conhecida como armas e manteiga. Ou seja, né, nós precisamos escoar esses excedentes e precisa, portanto, gastar esse dinheiro e nada melhor do que armas e combate à pobreza. Isso, portanto, deu uma sobrevida, mas logo em 2007, 2008, houve uma queda do setor financeiro, problema das habitações, do custo, e comprometeu a hegemonia norte-americana. A capacidade do país de lançar um plano independente de recuperação foi limitada. Os Estados Unidos têm pedido empréstimos à taxa de cerca de 2 bilhões de dólares por dia há vários anos. Então, olha o tamanho disso daí, né? Eu estou numa crise danada de endividamento e a cada dia eu peço um empréstimo de 2 bilhões de dólares. Bom, e esse claramente é um perigo, é uma questão de causa à vista, né? E que deve ser contornada de algum jeito. Nesse momento a gente chega ao final do primeiro capítulo e Harvey lança uma pergunta-chave para discutir o capítulo 2. Por que o capitalismo gera crises? No capítulo 2, o título é O Capital Reunido. Ou seja, precisamos entender como que se reúne, né, a força de trabalho, as máquinas, o dinheiro, o capitalista, o lucro, a mais-valia, etc. Então, esse é o primeiro movimento, digamos, de estudo para entender, não é, a questão lá na frente, a questão da crise. Logo na página 43, Harvey diz o seguinte: por que os capitalistas reinvestem na expansão em vez de consumir seus lucros em prazeres? Esse é o lugar em que as leis coercitivas da concorrência desempenham um papel decisivo. Ele cansou de falar isso em alguns vídeos também. O capitalista podia, curtir a vida, viajar, gastar o dinheiro. Mas o que acontece? Ele, de alguma forma, está nessa competição mundial, né? E há uma forçação de barra para que ele
reinvista o seu dinheiro, tanto para se manter no mercado como, né, para arrumar novos mercados. Então é sempre um crescimento. E ele continua assim, ó: se eu, como capitalista, não reinvestir em expansão e o rival o fizer, então depois de um tempo eu provavelmente estarei fechando as portas. Então essa é a razão pelo qual sempre haverá, né, novas formas de investimento, novas vontades, novos desejos, novos interesses, etc. Além da questão, obviamente, da questão de mudança tecnológica, porque terá que haver uma inovação, uma recuperação de máquinas antigas e uma invenção de novas máquinas. Para ficar didático, no final desse capítulo, Harvey elenca 6 barreiras. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente deixar bem claro, né, como se inicia essa resposta, né, por que gera crise. O exame do fluxo de capital por meio da produção revela 6 barreiras potenciais à acumulação. Então, o capital precisa produzir, precisa acumular, mas há 6 barreiras. Quais são? Capital inicial sob a forma de dinheiro insuficiente. Então, não há todo o dinheiro para iniciar o processo. Isso é a primeira. 2. Escassez de oferta de trabalho ou dificuldades políticas com o trabalho. 3. Meios de produção inadequados, incluindo os chamados limites naturais. 4. Tecnologias e formas organizacionais inadequadas. 5. Resistências ou ineficiências no processo de trabalho. 6. Falta de demanda fundamentada em dinheiro para pagar no mercado. Um bloqueio em qualquer um desses pontos interrompe a continuidade do fluxo de capital e, se prolongado, acaba produzindo uma crise de desvalorização. Desde o começo, passando por essas fases, por essas barreiras, o capital vai enfrentar uma série de dificuldades para colocar em circulação, buscar a mais-valia antes que chegue a crise. Então, só para deixar claro, o capítulo termina com uma exposição sobre esse movimento histórico. Quando o sistema financeiro e o nexo Estado-Finanças fracassou, como aconteceu em 29 e em 2008, então todo mundo reconhece que há uma ameaça para a sobrevivência do capitalismo. E ninguém mede esforços e todo tipo de compromisso é estabelecido para ressuscitá-lo. A começar dos governos que, né, socorrem os bancos e passando inclusive para as pessoas que votam em outros candidatos, que não têm o compromisso com os trabalhadores, etc. E ele finaliza, né, com uma perspectiva pessimista aqui, no meu ver. Não podemos, ao que parece, viver sem o capitalismo, apesar de reclamarmos dele. Ou seja, quando tem a crise, quando a coisa está lá na UTI já, né, parece que todo mundo dentro do sistema luta para ressuscitar, né, esse morto-vivo que é o sistema do capital e o próprio sistema capitalista. O capital, portanto, vai ao trabalho. E que tipo de trabalhador quer o capital? Um trabalhador submisso, um trabalhador que execute as suas tarefas e não faça crítica. Então a gente já sabe disso. Dentro desse mar de luta, que é a ida do capital ao trabalho, ao mercado de trabalho, a compra, porque eles compram a força de trabalho. Geralmente há locais calmos suficientes, onde o capital pode dominar com relativa facilidade e assegurar que a oferta de força de trabalho seja adequada a seus fins. Desde 1980, a combinação de repressões políticas, alterações tecnológicas, elevada capacidade de mobilidade dos capitais e enorme onda de acumulação primitiva
migração, zonas anteriormente periféricas, têm resolvido efetivamente o problema da provisão de trabalho para o capital. É nessas circunstâncias que os interesses da classe capitalista esclarecida podem se unir em torno de um projeto político para subsidiar a oferta de mercadorias mais baratas necessárias à sobrevivência para manter o valor da força de trabalho baixo. Bem, então o capital ele escolhe trabalhadores, trabalhos, e dentro dessa escolha ele tenta jogar os salários para baixo. Então essa é uma luta. Essa é uma luta histórica que não é só uma luta, digamos, do movimento sindical, mas é da própria lógica dos trabalhadores do trabalho em relação a essa expansão que a gente está chamando a atenção aqui. O capital vai ao mercado, encontra esse trabalho e ele quer que esse trabalho seja dócil. Bom, há problemas, Há vários problemas. A conversão de uma parte do lucro de ontem em capital novo depende, portanto, da disponibilidade de uma quantidade cada vez maior dos meios de produção, bem como de uma quantidade crescente de bens básicos para o sustento dos trabalhadores adicionais a serem empregados. O problema é organizar o fornecimento de insumos materiais de modo a sustentar a continuidade do fluxo. O capital tem, em outras palavras, de produzir as condições para sua própria expansão continuada antes da sua própria expansão. Como ele faz isso de uma forma harmoniosa e sem problemas? Não faz. Ele vai enfrentar os problemas. Mas ele já se equipa, Ele tem vários equipamentos, do ponto de vista mais estratégico, porque ele sabe que ele vai enfrentar grandes desafios na visão do capital, com esse monstro que é o trabalho. Em vários fluxos, e aí o Harvey tem uma crítica a essa questão das eras, dessa discussão que sempre vai haver crise cíclica de tempos em tempos, e ele vai dizer assim, não é só uma questão de anos que se passam, mas é esse processo, esse rolo compressor, essa tentativa de recuperar as coisas, mas de degradar a natureza. Então tudo isso está dentro do pacote. A natureza tem sido modificada pela ação humana ao longo dos tempos. O meio ambiente é uma categoria que tem que incluir os campos que foram limpos, os pântanos e as zonas úmidas que foram drenados. Aí vem uma paulada aqui de conhecimento da geografia. Os rios que foram alvo de reengenharia e os estuários que têm passado por dragagens, as florestas que foram cortadas e replantadas, as estradas, canais, sistemas de irrigação, ferrovias, portos, pistas de pouso,